Olá, sejam bem-vindos a 21 Trading Coaching. Lhes fala Diogo Lassuchenski, esse é o nosso tradicional informe semanal para divisas, válido para esta semana de 26 a 30 de agosto de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC_ Brasil no Twitter, e também estamos como Investidor Exitoso no Facebook. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Começamos a segunda-feira, temos aqui às 9h30 da manhã, horário de Brasília, pedidos de bens duráveis, mensal, notícias de médio e alto impacto às 9h30 da manhã, principal notícia do dia para esta segunda-feira, lembrando que é feriado na Inglaterra. Já na terça-feira temos aqui às 5 da manhã, índice do clima de negócio para a Alemanha, notícia de alto impacto para a zona do euro, e também às 11 da manhã relatório sobre a confiança do consumidor às 11 da manhã, notícia de alto impacto também para os Estados Unidos. Na seção asiática, 22h30, trabalho de construção trimestral para a Austrália. Já na quarta-feira temos aqui uma sessão europeia bastante tranquila, 3 horas da manhã, notícia médio impacto, clima do consumo alemão. Às 7 da manhã, pesquisa do varejo para a Inglaterra. Às 11 da manhã, vendas pendentes de casas para os Estados Unidos. No Brasil temos aqui às 6h45 taxas de juros. E na sessão asiática, algumas notícias de médio impacto e deve trazer muita volatilidade. Vendas no varejo para o Japão, novas habitações para a Austrália, gastos de capital privado também naquele país. Já na quinta-feira temos aqui uma sessão asiática bastante tranquila. Vamos aqui, nível de emprego na Suíça às 4h15 da manhã, mudança no desemprego na Alemanha às 4h55, taxa de desemprego também naquele país. Às 9 da manhã, índice de preço ao consumidor para a Alemanha. Já nos Estados Unidos temos aqui às 9h30 pedidos contínuos de desemprego, PIB trimestral, solicitação inicial, famoso pedido desemprego, às 9h30 da manhã, e membro da FONC dando declaração aí 20 minutos depois, um horário bastante complexo, entre as 9h30 e as 10 horas da manhã para buscar negociar nesse horário, tenham bastante cuidado. Já às 19h45, autorização para a construção mensal na Nova Zelândia, e às 8h45, membro da FONC aí dando nova declaração. Fechando a sessão, fechando a semana na sexta-feira, uma sessão bastante tranquila, com notícia de alto impacto apenas para o Canadá. Às 9h30 da manhã temos o PIB mensal do Canadá, às 9 da manhã temos o PIB do Brasil trimestral, membro da FONC dando nova declaração às 10 da manhã, PMI de Chicago e índice de Michigan, seriam essas as principais notícias para esta semana. Vamos começar então com o euro-dólar. O euro, vemos que no semanal, ainda abaixo da SMA 200 períodos, não conseguiu fechar acima nesta semana, aqui em uma importante zona de resistência. O euro com bastante dificuldade para fazer a ruptura desta região. No caso de que faça a ruptura, aí poderíamos esperar um movimento até o 34,59, topo anterior aqui de janeiro de 2012. E uma vez que faça esta ruptura, aí sim poderíamos esperar um movimento até 1,3716. Porém, com vários problemas pelo caminho. Vemos que no diário, em caso de que confirme, que siga respeitando essa zona, é uma região de bastante força vendedora. Devemos descartar esse movimento que poderia formar um possível pivô descendente, um topo descendente, e apresentar algum tipo de correção mais profunda este euro-dólar no diário. Estaríamos falando do primeiro suporte nessa região aqui de 1,3312. Se fizer essa ruptura, aí poderíamos esperar um movimento até na região de 32,63 aproximadamente este euro. Se não romper, aí é possível que se lateralize um tempo antes de apresentar algum tipo de correção. No intradinho em 4 horas, vemos aqui um possível mínimo maior, um fundo ascendente, porém justamente em zona de resistência, que havíamos comentado, uma resistência da casa aí de 1,3400, resistência bastante importante. Seguimos com a Libra esterlina. Vemos que no semanal tocou a resistência, essa forte resistência no semanal. Temos SMA 200 períodos, deixando aí o martelo invertido, uma sombra aí bastante importante. Em caso de que siga com a correção, poderíamos esperar um movimento até esses níveis aqui, na casa de uns 54,47 aproximadamente, a Libra esterlina. No diário, temos aqui este movimento, a correção ainda poderia ser ordenada, e poderia apresentar um fundo ascendente. Apresentar este movimento não seria nenhuma novidade, nenhuma surpresa. Obviamente que a possibilidade de que faça um topo ascendente é muito menor, e a possibilidade de que faça um topo descendente para formar um lower high, um pivôzinho de baixo no diário, é bastante grande nesta Libra esterlina no diário. Intradia, vemos que já temos topos e picos descendentes,
topos e fundos descendentes do diário, já rompeu essa diretriz, está tratando agora de romper essa zona de suporte. Se fizer, poderia apresentar uma correção até 1,5492 nesta libra esterlina. Já no dólar australiano, esse australiano vemos que no semanal, deixando aí uma cauda longa, respeitando o suporte aqui de 89,94, fechou acima dos 0,90 e também poderíamos esperar um movimento, inclusive, de um fundo ascendente e talvez a mediano e longo prazo vir a testar o ponto 93,21 no semanal. Já no diário, temos outro panorama. É uma correção ordenada e poderia formar um pivôzinho de baixo no dólar australiano e voltar a testar o 92,27, porém ainda não cumpre com a condição de pivô e poderíamos esperar uma sessão a mais positiva no diário, seria completamente normal. Está repicando, respeitando o suporte, porém vemos que no 4 horas temos aqui um topo e um fundo ascendente, poderia formar no seguinte fundo ascendente e teria que fazer a ruptura dessa zona de resistência aqui dos 90,42. Uma vez que o faça, é bem provável que venha visitar a média móvel de 200 períodos este dólar australiano. Para compras teria que ser alguma coisa rápida em 15 minutos, ainda que seria um forte contra-tendência. Já a médio e longo prazo é totalmente baixista, poderia ser apenas uma recontagem ou reinício para a formação de um pivô baixista no diário. Já o dólar neozelandês, praticamente a mesma situação. A diferença é que no semanal está aqui respeitando essa SMA 200 períodos. Também temos esta LTA, uma vela envolvente eliminando as últimas 2 semanas, bastante força vendedora. Vemos que no diário repicando também, sofrendo uma pressão compradora nessa região, uma diretriz altista respeitando essa LTA, e veremos se fará uma correção ordenada ou será uma correção profunda, tendo em vista que esse dólar neozelandês tem se movimentado entre essa zona e o topo aqui do ponto 81,61 já há praticamente 3 meses. Então vamos ver aí, para compras nenhum sinal, obviamente, é totalmente baixista e poderíamos esperar um repiquezinho para a formação de um pivô no diário. Já o dólar canadense no semanal, vejam que não conseguiu confirmar a ruptura dessa zona de suporte de 1,051, respeitando aqui o pivô anterior, deixando aí uma sombra de teto importante no diário, fechando aí com o famoso martelo invertido. Poderia ser um sinal de mudança de tendência, ao menos parcialmente. De fato, esperaria um pivôzinho de baixa ou uma correção mais profunda no diário para uma eventual operação vendedora. Teria espaço, primeiro suporte importante estaria aqui na região de 1,046 este dólar canadense. No 4 horas não deixa de ser ainda uma correção ordenada, o movimento é bastante vertical. Eu esperaria um pivô de baixa, pivôzinho de baixa no marco de 4 horas para uma venda neste canadense. Já o dólar franco suíço, este respeitando o suporte no semanal, que é uma zona de compradores, de fato nada a fazer de momento, poderia repicar até o ponto 94,11, seguinte resistência no semanal. No diário, vejam só, deixando aqui um doji de cauda longa, aqui também temos uma vela, poderíamos considerar um doji, uma vela de indecisão, mas temos um fundo ascendente e poderia seguir repicando, tendo em conta a correlação com o euro-dólar. O euro sem zona de resistência, o franco suíço poderia voltar a testar o ponto 92,85 neste par. No intradinho em 4 horas está bastante sujo, bastante complicado, não temos nada claro. Poderia fazer um lower high, um pivô de baixa no 4 horas e voltar a testar essa zona de suporte aqui no diário. Já o dólar ien, vemos que no semanal, respeitando a zona de suporte, fundo ascendente, fará um topo ascendente, não sabemos, poderia formar um topo descendente e formar um pivô de baixa no diário, no semanal, este dólar ien. Já no diário temos aqui essa diretriz baixista como zona de resistência 99,46, bastante complicado ainda, poderia formar uma P formation e vir a testar essa região dos 99,38 este dólar ien. De fato não é o melhor ativo para estar agora buscando algum tipo de operação. Acaba de fazer a abertura, a sessão em Sydney, vemos que abre aqui com um gap baixista, esse dólar ien, já veremos como resultará. E bem, de fato, acreditamos que a libra esterlina e o euro podem fazer algum tipo de correção, a libra um pouco mais adiantada, o dólar canadense também, em caso de que apresente um pivô de baixa em 4 horas, poderemos buscar vendas tranquilamente. Muito bem, sou o Diogo Lasuchenski, esse é o nosso informe semanal. Espero vocês no nosso canal do Trading ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.